Muito prazer, eu sou Luciana Petri, professora de português e de redação jurídica, também sou copywriter e trabalho exclusivamente com a escrita persuasiva. Sou autora do Guia de Redação Jurídica, um livro digital que já vendeu mais de 3.000 cópias. Sou fundadora do curso As Armas da Persuasão Jurídica, um treinamento para profissionais do direito. E também atuo na prática, como eu disse, como copywriter. Isso significa que eu escrevo e reviso textos publicitários e jurídicos para outros advogados. Também sou advogada, né? Estou licenciada agora, mas já atuei como autônoma, já fui advogada associada. E nesse tempo de rotina jurídica e agora também revisando petições, eu pude perceber que a jurisprudência é o argumento mais poderoso em uma petição, porque ela é quem vai definir muitas vezes o valor da indenização. Só que os advogados, eles não aprenderam a citar o julgado de maneira persuasiva. E esse problema começa lá na faculdade, quando o estudante se depara, vai lá para o laboratório, né, ou na sala de aula, precisa citar um julgado na petição, ele se depara lá com o Jus Brasil, com o site do tribunal, ele vai lá, copia e cola, ementa, às vezes, eu quero confirmar mesmo que o tribunal tem decidido reiteradas vezes, então copia 4, 5 ementas e deixa lá. Não contextualiza, né? Só coloca. E aí essa prática, esse hábito, ele vem para a vida do advogado. E isso é um problema, porque você vai vendo um advogado que já tem experiência fazendo isso, você acha que essa é a maneira correta. Só que não é a maneira mais eficiente. E eu vou te mostrar por quê. E aqui eu não quero falar só da minha técnica, né? Eu quero te mostrar na prática como advogados que utilizam essa técnica de fato mudam o jogo no judiciário. E eu trouxe o caso de um aluno aqui, querido Frederico, que com 2 parágrafos de citação de jurisprudência mudou o jogo em fase recursal. Veja só o que ele me disse, porque eu quero te mostrar que não sou eu, professora, que está dizendo isso, são os advogados que utilizam o método que eu vou te ensinar agora gratuitamente. Ele diz assim: professora, gostaria de compartilhar uma vitória que tivemos com a aplicação da técnica de citação de jurisprudência. O caso era de falta de energia. A ré recorreu e nós apresentamos contrarrazões ao recurso. Normalmente, nesses casos, o dano moral tem sido reduzido na segunda instância. Afirmo isso porque recentemente tivemos outros processos em que a companhia elétrica recorreu e conseguiu reduzir a condenação. No entanto, ontem, enquanto faziam contrarrazões sobre o mesmo caso, procurava uma jurisprudência para corroborar com a decisão dos juízes e manter a sentença. Meu sócio comentou que teve um caso nosso em que eles haviam mantido. Eu peguei o processo para olhar e analisar e o que tinha de diferente. Eis que deparo com apenas 2 parágrafos idênticos ao recomendados no seu modelo e a citação da ementa abaixo em caso semelhante. Detalhe, eu sempre uso um modelo de contrarrazões para esses casos porque o recurso da empresa é sempre genérico. Mas agora eu quis incrementar e adicionar a técnica aprendida para ver se faria diferença nas decisões dos juízes de turma recursal. E para minha surpresa, obtivemos sucesso. 2 parágrafos que mudaram o jogo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então se prepare, porque aqui você vai receber um conteúdo gratuito que você não encontra em outro lugar. Isso aqui, essa técnica eu dou dentro do meu curso pago, mas eu estou te entregando sem cobrar nada, porque eu quero que você faça o teste e depois venha me contar lá no Instagram qual foi o resultado. Antes de passar a técnica, eu preciso te falar o que você não pode fazer. Então, erro comum: copiar e colar 3, 4 ementas, uma embaixo da outra, ocupar 2 folhas, né? Aquela correria de ementa, só ocupa espaço na petição e o juiz vai ignorar. Introduzir o julgado com frases genéricas, então citar o julgado sem dar nenhum contexto. Exemplos: o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem reiteradamente decidindo sobre o tema. Aí cita a ementa. Nesse sentido, veja-se. Aí cita a ementa. Nessa toada, misericórdia. Toada no caminho do boi. Nesse caminho do boi, o entendimento deste tribunal caminha nessa esteira. Gente, sem juridiquês, por favor. Esse tema é de entendimento pacífico do TJSC. Quais sejam, copia e cola ementa. Geralmente fica assim, vou mostrar aqui dentro de uma petição. Então aqui para você ver na prática o que não deve fazer. É uma petição genérica, né, que eu uso aqui de exemplos para as aulas. Gente, tudo que tem aqui não deve ser feito.
Este é um exemplo de petição que você não deve reproduzir. E aqui, ó, queria mostrar, citação, como geralmente o advogado faz. Veja-se, pois, que a reiterada jurisprudência da Corte Superior caminha nessa esteira, nesse sentido. E aí ele cita: a frustração da expectativa legítima. Aqui, essa petição trata sobre um caso de cancelamento de voo em lua de mel. Então, não sei do que se trata, porque não tem contexto, e ele simplesmente joga aqui, ó. É entendimento pacífico desse tribunal? É entendimento pacífico o quê? O quê? É isso que eu quero que você me responda. Não tem como jogar isso aqui, ó, dessa maneira. Não tem como jogar, gente, ó. O juiz olha e vai passando. E aí é tanto destaque, tanta confusão também, que você não sabe nem mais para onde olha nessa petição. Então, este é um exemplo do que você não deve fazer. Não deve ficar colocando essas frases genéricas, não deve citar sem contextualizar. Vamos agora ver o método APJ de citação de jurisprudência. Então, eu vou te mostrar quando usar e como usar com a técnica correta. Talvez até você já saiba disso, mas a gente precisa voltar ao básico. Então, quando eu vou usar um julgado, talvez você não tenha aprendido isso na faculdade ou a sua prática jurídica de repente não foi tão eficiente nesse sentido. Quando o julgado fortalece sua argumentação em pontos divergentes, coloca isso na sua cabeça, porque eu pego petição de advogado que cita jurisprudência para temas que não precisariam de jurisprudência. Eu preciso citar um julgado para reforçar minha introdução de qual é o conceito de dano moral. Eu estou falando de dano moral, eu vou citar um julgado em que o juiz explica o que é dano moral. Não tem sentido, gente. Mas tem gente que cita doutrina e jurisprudência para explicar o que é dano moral, algo que o juiz já sabe. Então, você não vai citar nesse caso. Eu preciso citar um julgado para mostrar ao juiz o que é um binômio da necessidade e possibilidade em casos de alimentos. Gente, ele já sabe o que é o binômio. Precisa ficar explicando. Então, quando eu vou utilizar? Quando eu tiver um ponto divergente. Exemplo, vou demonstrar uma situação semelhante e apontar qual foi o valor fixado a título de danos morais por aquele tribunal. Aí sim, aí faz sentido usar o julgado. Então, primeiro critério, é um ponto divergente? Tem necessidade ou eu estou apenas explicando um conceito jurídico? Depois, como usar os julgados? Aqui são os critérios práticos. Primeiro, julgado atualizado. Julgado de 1800 lá vai bolinha, desiste que você está dando um tiro no pé. O juiz vai falar o seguinte: não achou recente, né? O que isso significa? Já mudou o entendimento do tribunal, teve que ir lá para 2010, teve que ir lá para 1800 lá vai bolinha para pegar um julgado? Sei que o entendimento não é mais esse, está desatualizado. Então, gente, nem cita, tá? Nem cita. De preferência do mesmo tribunal, porque nós sabemos que em diferentes partes do Brasil há diferentes entendimentos. Então, o juiz ele vai se guiar pelo entendimento do tribunal. Porque pensa, o juiz ele não quer fazer trabalho complexo. Ele quer decidir de acordo com aquele tribunal. Por que ele vai se incomodar decidindo de uma maneira diferente? Né? Vai ter que fundamentar e tananã. É difícil, tá? É difícil, é um trabalho para guerreiros mudar entendimento de tribunal. Em caso semelhante, agora, ó, presta atenção nisso aqui. Lu, mas isso aqui é básico, eu já sei. Presta atenção nisso aqui. Caso semelhante que reforce sua tese sobre o ponto divergente ou sobre o valor da indenização que deseja. Caso semelhante, você não vai pegar o julgado de um caso que não tem aspectos semelhantes. Isso é um tiro no pé também. Porque aí você não consegue trabalhar o contexto, que é algo importante. E aqui o segredo, né, para você virar o jogo, que é a escrita persuasiva. Com relação a esses critérios, talvez até você já soubesse disso. Mas o que fará você virar o jogo? Aqui, o viés da confirmação. Essa é a diferença que eu ensino com o método APJ. O viés da confirmação, como eu coloquei aqui, é aquela tendência cognitiva na qual as pessoas tendem a favorecer informações que confirmam suas crenças, suas hipóteses pré-existentes, enquanto ignoram
ou minimizam informações que se contradizem. Isso significa dizer na prática que se eu já vi aquilo, se eu já li aquilo, eu tendo a olhar o que está abaixo, buscando um viés de confirmação. E isso é um gatilho mental muito poderoso na redação jurídica. Então, antes de citar a ementa, eu vou contextualizar para que, quando o juiz olhe a ementa do meu julgado, ele vá confirmando o que eu já disse. E isso reforça a minha tese. E é claro, né, gente, eu não coloquei aqui que tem que ser um julgado de fato que trate sobre o caso semelhante de uma maneira ética, né? Você não vai manipular uma ementa. Tá? Não estou nem contando que você vai fazer isso, nem coloquei isso aqui porque é o básico, né? Então, usando o viés da confirmação na escrita. Antes de citar o julgado, nesse sentido, 2 pontos, qual elemento? Você vai contextualizar os fatos que se assemelham ao seu caso e o que o tribunal decidiu naquele julgamento. Qual foi o valor fixado? E antes de citar essa ementa, você vai parar de escrever nesse sentido, nessa esteira. Chega disso. Você vai contextualizar. Então, você vai trocar, refinar. Nesse sentido, quais sejam? É entendimento pacífico deste tribunal. Em casos semelhantes, o tribunal tem decidido que, aí você insere a tese que deseja ser reforçada ali. Em caso análogo, o TJSC em 2025 definiu que, insere a tese. Sobre o tema X, a jurisprudência do TJSC desde 2023 é pacífica ao dizer, você vai copiar e colar uma frase que representa a sua tese. Então é importante, se você fala recente, coloca o ano, destaca o ano. Estamos em 2025, vou colocar ano 2025. Não, eu quero falar que é pacífica desde 2023, desde 2022. Reforça isso na sua tese. E aqui, a cereja do bolo, né? Que eu falo que é só para os melhores do Brasil. Você vai abrir um parágrafo, na verdade, você vai abrir de 1 a 3 parágrafos curtos e médios para falar sobre o julgado. Então, você não vai simplesmente copiar e colar aquela ementa enorme na sua petição, sem contextualizar antes. Por quê? Os juízes têm a tendência de pular, eles ignoram, juiz, assessor, estagiário, seja lá quem for, tá? Que esteja lendo essa petição. Eles ignoram essa parte. Então, você vai escrever um parágrafo persuasivo, de modo que seja impossível de ignorar o que está escrito ali, porque você vai pegar no pulo do gato. Lu, como fazer isso? Mão na massa, vou abrir aqui uma petição para mostrar para você na prática. Então, estou aqui com um modelo de petição que eu entrego lá no Armas da Persuasão Jurídica do método APJ, né? E aqui você já pode ver que é um modelo diferente, né? Já coloco ao juízo, em vez de ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Explico tudo isso lá no método APJ, tá? Aqui a gente tem um resumo também que eu ensino a fazer isso aqui lá no Armas da Persuasão Jurídica. E só para contextualizar, essa petição aqui trata também de um cancelamento de viagem de lua de mel. E aí vamos à parte da citação de jurisprudência. Olha só que bacana também, né? Tem vários títulos, subtítulos persuasivos, isso aqui muda muito a forma como o juiz lê a petição. Eu ensino tudo isso lá no APJ. Caracterização dos danos morais. Aqui é a parte a que eu gostaria de chegar. Eu vou falar da jurisprudência, mas vou dar uma pincelada aqui nos danos morais. Quando eu vou falar de dano moral, eu gosto sempre de relembrar os atos ilícitos que ensejaram o dano moral. Então, eu coloco em tópicos aqui, né, cada conduta de maneira bem objetiva e depois eu venho com um parágrafo que eu vou utilizar para demonstrar que o que eu estou pedindo enseja danos morais e também para fundamentar o valor que eu estou pedindo. Porque não adianta, gente, você pedir 100 mil reais de danos morais se o tribunal está decidindo em 4 mil reais. Isso aí é um valor que não tem fundamento. Então, baseie-se pela jurisprudência daquele tribunal. Coloquei todos os atos ilícitos da ré aqui, e aqui o que eu fiz? Comecei. A jurisprudência estabelece a reparação por danos morais em casos semelhantes, sendo reconhecido por este tribunal em 2023. O cancelamento injustificado de viagem, especialmente quando planejada para uma ocasião especial, configura falha na prestação de serviços e enseja o dever de indenizar pelos danos morais. Primeiro parágrafo de introdução, contextualização. Então, o que eu estou fazendo aqui? De novo, não
peguei e falei assim, nesse sentido, né, no sentido que eu já tinha explicado, copia e cola. Não, eu falei em casos semelhantes. Você sempre vai usar em caso análogo, você vai mostrar que você está trazendo um tema que é de fato semelhante ao seu, tá? E isso aqui, o que eu fiz? Eu abri a ementa, abri o julgado e tirei de dentro do julgado essa frase aqui, para justificar que o cancelamento injustificado de viagem para uma ocasião especial configura dano moral. Coloquei entre parênteses de onde eu peguei isso aqui. São inúmeras as decisões de casos semelhantes a estes, nos quais o Tribunal de Santa Catarina reconheceu o dever de indenizar, fixando o valor da indenização em R$ 10.000. De novo, eu quero pedir o quê? Eu vou pedir quanto? Eu vou pedir 50? Já estou dando indícios? Eu já estou adiantando viés da confirmação, que eu vou pedir R$ 10.000. E aí, nesse caso, eu coloco a ementa. E olha só, você não precisa colocar, às vezes a ementa é muito grande. Aí o que você pode fazer? Vou até aumentar aqui para você ver com bastante clareza, tá? Tá vendo aqui, ó, que tem 3 pontinhos entre parênteses, tá? Você pode simplesmente omitir o julgado, a ementa. Pode cortar, deixar a parte que interessa e colocar isso aqui, ó. Colocar isso aqui, ó. Você não vai manipular a ementa. O que você vai fazer é, pegou um caso semelhante, você pode deixar só a parte que interessa, certo? Então, voltando aqui. Vou destacar também, eu gosto de colocar aqui em negrito, ó, a parte destacada que confirma o que eu já expliquei aqui. Prof, mas será que eu não estou sendo repetitiva? Gente, isso aqui é repetição estratégica, viés da confirmação. Às vezes você vai ter que colocar essa informação em diferentes lugares, com outras palavras. E é por isso que eu falo que objetividade não significa necessariamente escrever pouco. Advogados pensam que para ser objetivo, para ser conciso, precisam escrever uma petição com poucas páginas, e não necessariamente terá poucas páginas. Eu falo muito sobre isso lá no APJ, né? Como escrever uma petição objetiva. Existem detalhes que são detalhes processuais do seu caso, que não podem ser retirados da sua petição. E é por isso que você precisa aprender que palavras você vai retirar da sua petição, que expressões contribuem ou enfraquecem o seu texto. E aqui, eu fiz uma repetição proposital, eu criei, abri parágrafos para falar, mas percebam como eu faço isso de maneira objetiva, tá? E aí aqui eu colo. Vou fazer a conclusão. Copiei e colei o parágrafo. Beleza, copiei a ementa. Eu simplesmente vou finalizar? Adeus? Não, gente, conclusão, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão na parte do julgado. Por isso, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o impacto da conduta na ré na vida dos autores, requer-se o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 para cada autor. Na remota hipótese de a viagem não se realizar, seja por ausência de decisão liminar favorável ou descumprimento da medida por parte da ré, requer-se a majoração do valor da indenização em 3 vezes mais, tendo em vista o agravamento dos danos causados. Fecha danos morais. Olha que assim, gente, que chuchuzinho isso aqui. Bem redigido, do começo ao fim, objetivo, com tudo o que precisa ser dito e com uma citação de jurisprudência persuasiva. E foi com esse modelo que o Frederico, e foi esse modelo que ajudou o nosso aluno, advogado Frederico, a virar o jogo em fase recursal. E eu tenho certeza de que isso vai fazer diferença também na sua advocacia. Faça o teste e depois me diga. Já te entreguei a técnica de citação de jurisprudência. E agora vou além. Mais um conteúdo gratuito para você. A cereja da cereja da cereja do topo do bolo. O gatilho do espelhamento. Veja que valioso. Eu gosto de dizer que isso aqui é segredo dos copywriters. Quem trabalha aí com escrita persuasiva. Sabe quando você sabe o que precisa falar, né? Você já tem o caso, você sabe o que precisa fazer, mas as palavras exatas não vêm à sua cabeça? E isso acontece muitas vezes naqueles casos em que você não sabe como explicar de uma maneira específica, porque se trata de uma situação muito emocional. E aí você não quer fazer aquele drama, você não quer usar aquela expressão genérica. Você quer falar de uma maneira profissional, mas existem casos que você olha para eles e pensa, como eu
vou falar que aconteceu esse absurdo de maneira elegante e profissional? Não tem como. Aí é que entra o gatilho do espelhamento. Meu amigo, isso aqui vai mudar a forma. Não só como você escreve jurisprudência, mas como você escreve a sua argumentação também, né? O parágrafo da jurisprudência, no caso. O que você vai fazer? Você vai buscar dentro dos julgados a fundamentação que foi utilizada naquele caso e você vai espelhar as palavras que o próprio juiz utilizou para conceder aquela liminar, para deferir aquele pedido, tá? Então, você vai escrever como o juiz gosta de ler. Lu, mas o juiz escreve muito mal, misericórdia, assim, usa muito juridiquês. Calma, aí é bom senso. Mas, em regra, quando a gente precisa tratar de um assunto que é, às vezes, um assunto delicado, até esse mesmo caso aqui, vou mostrar para vocês um exemplo. Cancelamento de voo de viagem de lua de mel. É um caso simples. Mas concorda comigo que muitas vezes a emoção vem à tona e essa emoção transparece quando a gente vai falar de dano moral? E isso é negativo para o advogado. Porque daí, de repente, o advogado começa a falar assim: essa situação é um absurdo. Essa situação é inadmissível. Essa situação e começa a sangrar o dedo da raiva. E você vê os dedos sangrando do advogado nas palavras. Então começa a mandar indireta, assim, perde a cabeça. Você não pode perder a sua postura profissional ao redigir os danos morais. Então, o segredo é ver como o juiz fundamenta isso de uma maneira legal e copiar as palavras dele. Principalmente porque, o que diz o gatilho do espelhamento? De novo, mais um viés aí cognitivo. Nós temos a tendência de gostar da comunicação que é parecida com a nossa. É claro que eu disse, você não vai nivelar por baixo. Se a sentença está lá, o recurso está lá, todo escrito com juridiquês, palavras datadas de outra época, não vai copiar aquilo, mas você consegue pegar a essência da ideia. E para ficar mais claro ainda o poder do gatilho do espelhamento, imagine o seguinte: foi feita uma pesquisa, um experimento social, na verdade, em um restaurante. E aí havia 2 garçons. Um garçom foi treinado para espelhar a comunicação e outro garçom foi treinado para não espelhar a comunicação dos clientes. E ao final, eles veriam quem iria ganhar mais gorjetas. E o primeiro garçom ia até a mesa do cliente e falava: qual é o seu pedido? E aí o cliente falava: meu pedido vai ser batata frita, refrigerante zero, arroz e carne. Aí o garçom espelhava como ele espelhava? Ah, o senhor quer batata frita? Refrigerante zero, né? Arroz, carne. Beleza, anotei aqui. E saía. O segundo garçom ia tirar o pedido, a pessoa falava batata frita, carne, arroz, macarrão. Ele não falava nada e saía. Qual deles transmitia mais confiança para você? Ó, confesso que eu fico já um pouco receosa. Se não repete o que eu falei, se não espelha a minha comunicação no restaurante, eu já vou achar que a pessoa anotou errado ou se esqueceu de anotar alguma coisa. E não necessariamente, porque isso aqui é um gatilho mental, gente. Um gatilho mental no qual nós caímos. Eu caio nesse gatilho mental o tempo todo. E às vezes é verdade mesmo, às vezes a pessoa errou no pedido. Então veja a importância de você utilizar esse gatilho não só na sua comunicação falada, né, que é um gatilho bem poderoso, mas também na sua escrita. E isso significa espelhar os argumentos e muitas vezes as palavras do juiz. Porque se você não sabe como explicar uma situação de maneira profissional, você vai acabar indo ali para a emoção, tenha certeza de que o juiz não cairá nesse sentido, né? Porque ele tem mais a obrigação de fundamentar de maneira profissional. Peguei aqui um julgado para mostrar na prática. Veja só, aqui temos a ementa, e esse caso trata a respeito do cancelamento de viagem de lua de mel. E veja só, como que você vai falar, né, a questão do dano moral, sem falar que isso é um caso absurdo, isso é inadmissível. Eu venho aqui na parte em que ele vai falar do mérito, e veja só, não à toa, este signatário é adepto da tese de que o puro e simples atraso ou cancelamento de voo não implica automaticamente em dano moral. Por isso que a gente precisaria aqui citar jurisprudência, porque a gente precisaria explicar que não é uma simples viagem, é uma viagem de lua de mel, que tem um valor emocional. E como é que eu vou explicar isso de maneira profissional? Mesmo assim, em caso, em exame, é incontestável a ocorrência do dano moral, pois
A conduta das reclamadas extrapolou o razoável. Olha que expressão legal. Extrapolou o razoável. De repente, você ia escrever assim, ó. A conduta das reclamadas beirou o absurdo. Pô, já é dramático. Olha que não é mais elegante falar extrapolou o razoável? Tô copiando o juiz. Em particular, a ausência de aviso prévio acerca do cancelamento e a omissão na realocação dos reclamantes em novo voo, o que resultou em intenso sofrimento e angústia. Opa, já achei a palavra-chave que geralmente o tribunal usa para caracterizar esse dano moral, intenso sofrimento e angústia, especialmente por tolhê-los de um dia de fruição de sua lua de mel. Continuando. Sem dúvida, as circunstâncias resultam em embaraço e elevada diversidade. Aqui eu já não usaria, tá? Porque eu acho que complicou demais. Mas assim, você tem que fazer o filtro, separar o trigo do joio. Cujo entrevero traz consigo momentos de angústia e sofrimento, que exigem o arbitramento de quantia indenizatória em monta mais robusta, especialmente para que episódios similares não se repitam. E aí ele vai majorar para R$7.000. R$7.000 esse dano moral. E eu utilizei isso aqui para redigir um caso semelhante. Vou mostrar para vocês como eu fiz na prática. Este é um trecho de reescrita de um aluno advogado que me contratou para fazer essa reescrita. Então, o que eu fiz? O dano moral estava muito emocionado. Estava sangrando o dedo. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de simplesmente pegar aqui, dano moral, colocar em tópicos quais foram os atos ilícitos, né? E aí, citação de jurisprudência. Em caso similar, cancelamento de voo, e coloquei aqui, cancelamento de voo, se entendeu como razoável o arbitramento em R$5.000. Então, eu expliquei o que tinha acontecido, coloquei quais eram os atos ilícitos, eu ensino tudo isso lá no método APJ. E coloquei aqui para citar o julgado. De novo, em caso similar, sempre use essas expressões. Além disso, em hipóteses de viagens que possuem finalidade emocional ou afetiva, a jurisprudência deste tribunal reconhece indenizações ainda maiores, como no caso de viagem de lua de mel, cuja frustração pela perda de uma diária foi considerada motivo suficiente para elevar o valor indenizatório a R$7.000, justamente pelo conteúdo emocional envolvido. Gente, estava agora com o julgado aberto com vocês. Peguei o julgado, mostrei o julgado, falei ali, o juiz usa expressões, finalidade emocional, afetiva. Em vez de eu simplesmente copiar e colar, o que eu fiz? Introduzi com a técnica de citação de jurisprudência. Depois eu colei aqui rapidinho, usando também a técnica de omissão, né? Coloquei ali reticências e parênteses. No referido precedente, entendeu-se que a frustração da lua de mel, por si só, não se trata de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável, fixado em R$7.000 por pessoa, justamente em razão do conteúdo emocional da viagem. No presente caso, o sofrimento das autoras é ainda mais grave. Olha aqui o poder agora de comparação. Eu peguei um caso, tá? Peguei um caso de lua de mel e eu estou colocando como comparação ao meu caso, que é semelhante, mas é ainda mais grave. Vou te explicar por quê. Pois não perderam apenas uma diária, mas tiveram frustrado todo o sonho do reencontro familiar, cultivado por quase 10 anos. Situação que atinge diretamente direitos fundamentais ligados à dignidade, à vida privada e ao afeto. Conclusão. Diante dos parâmetros fixados neste tribunal, a ré deve ser condenada ao valor de R$7.000, tendo em vista os casos análogos citados acima. São expressões que mudam o texto, tá? Ajustes finos que fazem diferença na prática. Nesta aula eu te mostrei 2 gatilhos mentais, o gatilho mental do viés da confirmação e o gatilho mental do espelhamento, mas existem outros gatilhos mentais que, aplicados na sua redação jurídica, vão mudar o seu jogo no judiciário. E aí eu não posso deixar de falar, né, da clareza. Então, um texto que não possui clareza é como uma flecha que nunca atinge o alvo. Objetividade: se o seu texto não é objetivo, meu amigo, você será ignorado e você precisa saber como ser objetivo. Não é simplesmente jogar a petição no ChatGPT e falar resuma. Resumo não é um texto objetivo, tá? Então precisa saber
como você vai cortar essas palavras. Storytelling, você não precisa só narrar os fatos, você precisa contar a história do seu cliente de modo que se interligue com os argumentos, que seja tudo muito bem amarradinho. Padronização, então um texto padronizado, elegante, harmonioso, causa uma boa impressão à primeira vista e ativa o efeito halo, que é um outro gatilho mental, sobre o qual eu falo lá no método APJ. Correção, já disse, né, que erros de português mancham a credibilidade do profissional do direito e ativam também um efeito contrário, o efeito halo contrário, porque se o advogado não sabe o português, se ele não domina a pontuação, se ele não consegue demonstrar que domina o básico da própria ferramenta de trabalho, como ele vai ter razão em uma tese jurídica? O juiz fica desconfiado. Será mesmo? Será mesmo que ele tem razão? Poxa, não sabe pontuar um texto? Então, gente, com todo o carinho do mundo, eu falo a você, com todo o carinho do mundo. Eu sei que, de repente, você não teve uma boa base na escola, na faculdade, a faculdade de Direito prejudicou a sua escrita, você não aprendeu a escrever com persuasão, mas com todo o carinho do mundo eu falo, cuide do seu português, tá? E existe método para isso. Eu estou aqui, né, de braços abertos para você entrar para o meu time, o time dos melhores do Brasil, e continuar essa caminhada comigo, porque lá eu te mostro também como corrigir esses erros de português. No módulo 1 do meu curso, eu te mostro a escrita como arma de persuasão. Então, vou falar de todos os gatilhos mentais e depois a gente vai passo a passo em cada módulo. Fundamentos da persuasão, escolha de palavras, coerência, coesão, construção de frase, construção de parágrafo, como escrever com objetividade. A gente vai em cada aula aprofundar esses temas. Storytelling, estruturas argumentativas. Isso vem muito da minha experiência como copywriter, redatora publicitária. Então eu te mostro como fazer o juiz sentir na pele a dor do seu cliente, como redigir a tutela de urgência, como criar títulos e subtítulos persuasivos com e sem inteligência artificial. Então, aquela petição que eu te mostrei durante esta aula, com aqueles títulos e subtítulos, que você pode fazer uma leitura dinâmica, entender tudo o que está acontecendo na petição, te mostro lá no método APJ como fazer isso na prática. Módulo 4, estilo de escrita e de apresentação, então padronização, endereçamento, fechamentos, visual da petição, simplesmente um bônus maravilhoso com o Júlio Xavier, maior referência em tipografia jurídica. Você vai aprender numa aula bônus do Júlio como estruturar a sua petição, como formatar, quais são os princípios da formatação persuasiva. A peça que eu utilizei, inclusive, durante essa aula é um modelo do Júlio Xavier e você percebe que os modelos dele são, assim, de excelência, são diferenciados e você precisa aprender a utilizar esses modelos e nós temos o privilégio de ter uma aula bônus com ele, uma aula fenomenal. Módulo 5, português jurídico, vírgula, crase, porquês, como usar cujo, este, esse, aquele. E aqui é aquela parte que eu te disse, né? Eu vou te abraçar, vou pegar na sua mão e vamos juntos aprender a língua portuguesa. Você não vai depender de ChatGPT para revisar sua petição, ou se você for revisar, você vai saber qual é a forma correta. Você vai saber usar crase de cabeça, vírgula de cabeça, né? Então não vai ficar dependente de uma inteligência artificial para escrever bem. E no módulo 6 eu te entrego um outro bônus. E eu quero que fique muito claro aqui que isso é um bônus. Por quê? Porque a base do curso, todo esse caminho desenhado por mim, é para te levar até a autonomia, para você conquistar a autonomia e escrever com segurança. E depois que você passar por essa base de clareza, coerência, coesão, português, aí sim você pode aprender a usar o ChatGPT para acelerar a sua produtividade, para redigir partes de peças, para redigir título, subtítulo, para redigir tutela de urgência. Então, dentro do método APJ, eu te mostro como colocar essas estruturas argumentativas dentro do ChatGPT. Então, você aprende na prática. Então, são várias aulas ali práticas e também um assistente personalizado criado por mim e por um especialista em inteligência artificial, no qual eu te mostro ali no dia a dia, né? Ele é todo configurado com os meus materiais, com as minhas bases, os meus fundamentos. Então, ele é configurado para responder dúvidas de português jurídico. Então, é um assistente diferenciado.
Mas assim, é um presente mesmo, tá? A base do curso, o grosso do curso, é autonomia na escrita, aprender a escrever do zero ao avançar. E olha que bacana o que esse aluno me disse. Estou fazendo as peças mais artesanais, sem me apoiar tanto em modelos e no chat GPT. Estou mais tranquilo e seguro. Sinto que estou sendo mais conciso e claro nas argumentações, ainda aguardando os resultados. Porque eu sempre falo para eles, ó, faz o teste e me fala o resultado. Eu quero saber o resultado também. Porque eu sempre falo para eles, ó, faz o teste e me fala o resultado. Aí eu fico cobrando para eles me falarem o resultado, mas mesmo assim, eles vêm de maneira espontânea e falam, prof, independentemente do resultado, eu já estou me sentindo mais seguro, eu já estou sentindo que a minha escrita está mais clara, mais objetiva, e é isso que eu quero que você sinta também. O APJ, Armas da Persuasão Jurídica, é para qualquer profissional do direito, seja advogado, estudante, servidor, assessor, perito, tá? Para todo mundo aí, para a galera do direito. E quanto custa o Armas da Persuasão Jurídica? Quanto custa a sua produtividade, né? A sua segurança para escrever bem? Você pode ter o melhor argumento, mas se você não souber expor esse argumento com clareza, você não tem nada. E muitas vezes o advogado investe alto em pós-graduação, em evento presencial, compra curso de marketing, investe alto em imagem, né, em roupa, e tem que investir mesmo, tá? Eu sou a favor dos investimentos na carreira. Eu não acredito numa advocacia, numa carreira em que não se investe para ter retorno. Só que às vezes se esquece de investir no básico da língua portuguesa, da redação jurídica, na ferramenta de trabalho. Então não dá para não investir no básico. Gente, o valor do curso, falando com vocês com bastante transparência, tá? R$ 1.197. Com todo esse acesso que eu te dou, né, eu te respondo perguntas lá na área de membros da plataforma, então pelos comentários você envia sua dúvida, eu que respondo a sua dúvida, a gente conversa, tem exercícios, tem aquele exercício de quiz, você faz o exercício, já sabe qual é a sua nota, tem material de apoio, é um treinamento completo e você não vai achar um treinamento tão completo por um valor menor do que esse. A gente sabe que durante a nossa carreira a gente precisa de fato fazer um investimento. No entanto, notícia boa para você que chegou até aqui. Oferta para quem viu esta aula: 697 ou 12 vezes de R$ 73. R$ 73, ó, gente. Em 12 meses, num ano, você vai investir R$ 73 na sua escrita. Olha só, se você não está disposto a investir R$ 73 por mês, num período ali de 12 meses, na sua carreira, será que você realmente está disposto a investir na sua advocacia? Na sua carreira jurídica? Gente, não conheço advogado bem-sucedido que não investe. Não conheço, tá? Principalmente em conhecimento. A gente sempre precisa estar continuamente nos capacitando. Então aproveita essa oferta especial. Você tem 7 dias de garantia para entrar, ver o curso e ver se faz sentido para você. Se não fizer, nós reembolsamos o valor integral e tem um bônus muito especial para você que está decidido a agir agora. Você não pode sair dessa página, tá? Não pode sair dessa página porque é de fato uma oferta para quem está aqui e este bônus é para quem está aqui. Além da escrita, eu sei que outra dificuldade na vida do advogado é a oratória, a fala. E eu convidei uma professora que é referência em oratória, palestrante, mentora, Camila Frecheiras. Ela é especialista, inclusive, em sustentação oral. Gente, eu tenho a honra de receber Camila Frecheiras dando uma aula incrível de oratória para advogados. A aula já está disponível na plataforma e tomando a decisão de entrar agora no curso, você ganha esta aula como bônus. Então, dê o primeiro passo rumo a uma nova fase na sua carreira. Domine a escrita persuasiva. Clique no link que está aparecendo aqui abaixo, ou o botão, e faça já a sua inscrição, garantindo todos estes bônus e este valor especial, essa oferta especial para você que viu essa aula até aqui. Muito obrigada pela presença e nos vemos na sala de aula. Um abraço e até mais!